E o Atlético Mineiro desistiu de comprar Thomás Pérez, jogador que pertence ao Porto e está emprestado até dezembro. E o Galo tinha a oportunidade de pagar até o fim desse mês de maio com um leve desconto, a operação de 5 milhões de euros ou 80% dos direitos econômicos. O Atlético entendeu que não é o momento de investir toda essa grana, até porque não há certeza de que o Thomás Pérez vá se firmar. Ele até chegou a viver uma sequência de 5 partidas como titular, mas já voltou à condição de reserva e perdeu, inclusive, seu moral com o técnico Barba Domingues mais recentemente. Não entra em campo desde a partida contra o Ceará na Copa do Brasil, são 18 jogos. Só para lembrar que, se quiser comprar o Thomás Pérez no fim do ano, em vez de pagar 5 milhões de euros, o Atlético será obrigado a desembolsar 5 milhões e meio de euros ou 32 milhões de reais. Importante registrar ainda que o Thomás Pérez é, nesse momento, o único volante do elenco atleticano, o que dá a entender que chegará alguém no meio do ano. O Fred, jogador que é torcedor do Atlético, e o Torreira, que é um uruguaio que joga no Galatasaray, são duas alternativas especuladas. O chaveamento também na Copa Sul-Americana. O caminho do Galudo na tela. O Galudo vai ser campeão da Sul-Americana, vai fazer a final com o River Plate. Põe na tela aí pra nós. Não ri não, Elton. Não ri não, porque pode cair no colo do Galo. Gente, eu não erro não. Ficou no lado mais fácil. Eu não erro não. Ficou do lado mais fácil. O Galo deu sorte. Atlético, né? O Galo deu sorte. Olha o outro lado ali, Thiago. Ó. Boca, São Paulo, River e Olímpia. Ô, Breno, o lado mais difícil. E ainda tem o Grêmio que tem tradição. Ainda tem o Grêmio que tem tradição. Não sei se o Atlético passa do Red Bull Bragantino que ele tá jogando hoje. É, mas o Red Bull também tem que passar. É outro campeonato. O Red Bull também tem que passar pelo Sport Cristal. E os reforços da janela? Eu não consigo confiar e acreditar. Eu consigo. Falando aí, reforço aí, informação, Rogério. Levantou, pronto. Olha esse confronto que pode rolar aqui, Levantou, gente. pronto. Olha esse confronto. Pode rolar um confronto Botafogo e Lanús. Faltou só o... Não, o atleticano vai ter um troço. O seu Cienciano? É o Cienciano. É o Cienciano. Faltou só o seu Flamengo ali. Não. Só então, Thiago. Botafogo e Lanús já é uma marca na cabeça do atleticano. Gente, mas não é o mesmo Botafogo, né? O Botafogo tá destroçado, só pra deixar bem claro. E o Lanús é ruim, perdeu, até que perdeu para ele, mas ele é muito ruim. O Atlético, de fato, ficou do lado menos forte da chave. Mas, assim, olhando, e é um time que eu tenho visto jogar ultimamente, mais interessante pro Atlético, pensando em avançar, pegar o Sporting Cristal, viu? O Red Bull Bragantino. Tá vendo, irmão? Eu tenho informação. O Red Bull Bragantino é uma equipe bem certinha. Informação pede passagem, HG. Tem informação. Eu não tava certo? O Breno brigando comigo, eu não tava certo? Não, deixa eu ler. A preocupação tem que ser o Bragantino. Presta atenção. Eu não falei que não tem que ser, eu falei que o lado de cá é o mais fraco. Lá é mais fraco. Eu perguntei para uma pessoa se avançou a ponto da gente já poder divulgar aqui algum acerto com o Juan Jesus, zagueiro. E aí, essa pessoa do Atlético, que eu acho muito legal, que não nega, que responde, não fica dando informação privilegiada, mas responde, é atenciosa, e é pessoa importante dentro do clube. Aí tem uns jaguara dentro do clube, que não tem importância nenhuma, que não responde, mas tá tudo bem. Aí essa pessoa que me respondeu, boas conversas, mas nada encaminhado. Boas conversas, mas nada encaminhado. Estou falando com o Juan Jesus. Aí, atendendo a um pedido do Ricardo da Namídia, ele me disse assim, HG, Cebolinha e Pulgar, tem alguma coisa com o Atlético? Aí eu fui perguntar agora para essa pessoa sobre Cebolinha e Pulgar. Eu falei, Cebolinha e Pulgar, foram oferecidos, tem alguma coisa? E essa pessoa me disse, não há nada. Então, Cebolinha e Pulgar, não há nada. Juan Jesus, boas conversas, mas nada encaminhado. Voltando ao Fred, agora não depende mais só da gente e o Rubens não é prioridade. Então, só atualizando aí esse momento. Cebolinha e Pulgar, qual a situação, de acordo com... Que não há nada. Que não há nada. Não foi, nem oferecido foi. Tá. Pulgar é a pedra na palavra. É para os próximos tempos não falar de camisa 5 no Atlético, tá? Eu acho um jogador muito, muito bom. Mesmo, o Pulgar. Acho que é o cara que, se viesse pro Atlético, acabou o fantasma da camisa 5 atleticana que assombra, né? Eu posso falar que assombra. Tem gente jogando lá, o Michael tá fazendo, mas se tivesse um Pulgar e Michael, por exemplo, o meu campo do Atlético vai virar outra coisa, tá? Ô HG, você consegue checar, por favor, com essa mesma pessoa, se o Vinícius Souza, que pertence ao Wolfsburg da Alemanha, é um nome que interessa ao Atlético? Porque recentemente eu vi isso nas redes sociais, eu não lembro quem. Peço desculpas aqui por não conseguir dar o crédito, que eu não lembro mesmo quem foi. Vinícius Souza? Vinícius Souza, que pertence ao Wolfsburg, da Alemanha.
É o primeiro volante. Passou pelo Flamengo, passou pela Espanha, pela Inglaterra, pela Bélgica e agora está no Wolfsburg da Alemanha. ver aqui, vamos ver. 26 anos, E bom de bola. E o Cebolinha eu tenho um pouco de dúvida, assim, viu, HG? O último bom momento do Cebolinha acabou sendo até na passagem do Tite por lá. É um cara que... Podia fazer uma dobradinha, né? O Felipe Luiz até tentou usar mais o Cebolinha, agora com o Leonardo Jardim ele tem sido menos utilizado. O Flamengo, aquela coisa, o Flamengo não precisa, né? Então o Flamengo não costuma facilitar. Não sei se eu partiria para o investimento pesado no Cebolinha a essa altura do campeonato, não. Se consegue negociar... Só que o Flamengo, cara, é aquele negócio, o time não tem a necessidade financeira, Tem né? outro lado, né, Valor? E o Atlético quer investir? Porque o Não é Atlético questão parece... de querer, não, quer. Não, porque não só parece. não tem não Não parece Não quer, querer. não. Não parece querer. Não, né? tô falando os dois. Eu desculpo. Quem tá no Atlético ali quer. Desculpa. Você acha que o Pedro Daniel não quer ter a ordem que vem de cima de colocar X milhões na janela? Porque a necessidade, vou voltar a dizer o que o Barba falou ontem, quer trazer bons jogadores, tem que investir, né? A gente tá vendo aí, ó, eu falei ontem, né? O Atlético ficou no lucro de chegar na parada da Copa, vivo na Copa do Brasil e vivo na Sul-Americana. Cara, o Atlético pegou o Juventude, com todo respeito, mas pegou um dos times mais fracos na Copa do Brasil. Dá para passar, mas precisa de reforçar. Olha a Sul-Americana, de novo o sorteio foi bom para o Atlético. A final, ano passado, caiu no colo do Atlético que não merecia. Fez uma campanha pífia na Sul-Americana do ano passado. De novo, o Atlético não fez uma boa campanha e a coisa está repetindo. Está caindo no colo do Atlético, está do lado mais fácil. O caminho não é tão tortuoso assim. Tem que tomar cuidado com o Bragantino, concordo com o Valu. Mas se pegar o Bragantino, até decide em casa também. Aí depois você pode pegar o Santos, decide em casa também. O Atlético tem algumas vantagens nesse ponto aí. O Atlético, vale lembrar que o Atlético se ressalta muito isso, o percentual de aproveitamento dentro de casa ele é muito grande, então vamos pegar isso também, mas precisa de reforço. Não adianta nada isso que a gente está falando, ter sorte no sorteio, porque com esse elenco que o Atlético tá aí, gente, ninguém pode cravar aqui que o Atlético vai passar de nenhum desses aí que saísse no sorteio. Então tem que investir, HG. São nomes que a gente vê aí, bons nomes? São. Cebolinha é bom, Pulgar é bom, mas se não colocar a mão no bolso, gente, não adianta. Oportunidade de mercado, Atlético, por favor, né? Não vamos mais falar dessa palavra não, numa boa. Eu já cansei, você não cansou? O Elton tá bolado com Eu você tô cansado falando com aí. tanta coisa, sabe? O Elton tá bolado com você. Eu tô cansado também, assim, de... porque Você o está Atlético... Você está virando notícia nas redes sociais. o Atlético- Estão avaliando seus comentários. Porque olha só, o Atlético foi escancarado para ele jogadores que querem jogar no Atlético, que facilitariam, à medida do possível, uma vinda para jogar no Atlético. Vou citar nomes: o Rubens, ex-lateral, /meio-campo, /atacante, que fez tudo nesse time do Atlético. Não mudaria o patamar do Atlético, não, mas ajudaria muito na composição desse time. O Atlético escancarou, o atleticano, o Atlético, o Fred, escancarou o desejo de vir para o Atlético. O Atlético parece ter dado 3 passos para trás e não acelerar o processo de contratação de um cara que também ajudaria o Atlético, o Fredinho. Aí chega a informação de Pulgar. Ô, gente, a gente não pode brincar também. Não, mas a gente não, é informação. É informação, você está trazendo situações, você tem que apurar. Ok, é o nosso trabalho. Mas também é o meu trabalho chegar para o torcedor atleticano e falar: não iluda, não iluda. Jogador que tá de bandeja pro Atlético, o Atlético não pega. Você acha que o Atlético vai fazer um processo de negociação junto ao Flamengo pelo Pulgar? Querem brincar comigo. Porque não é eu não acreditar na informação, eu não acredito no Atlético. O problema é o Atlético. O Atlético não consegue. O Fredinho tá numa bandeja pro Atlético, o Atlético não quer. O Rubens está numa bandeja pro Atlético, o Atlético não quer. Aí você acha que o Atlético vai trabalhar para buscar um Pulgar? Que tem contrato até o final de Tá 2027. de brincadeira Quer comigo, dizer, eu não posso ainda fazer tem um um negócio contrato desse. longo lá no Flamengo. Eu prometo, nesse programa, eu não comento nenhuma contratação do Atlético se não tiver oficializada. Porque o iludir o torcedor atleticano cansou, passou do ponto. Só destacando que eu atendi uma demanda aqui, uma solicitação do colega Ricardo, perguntei no Atlético e o Atlético negou, ou seja, eu não posso culpar o Atlético por negar
uma possibilidade de Cebolinha e Tem Pulgar. gente ruim lá demais lá. Se nega, então eu não posso dizer que o Atlético está fracassando um negócio que não existe. Né? Mas do Rubens não é prioridade, do Fred não depende só do clube e do Juan Jesus. A informação é de que Mas nenhuma boas negociação conversas, depende só do clube, mas né? nada avançado. Que loucura. É o que nós temos de Você informação. acha que é uma boa, Juan Jesus? Sinceramente, um zagueiro de 34 anos... Vai fazer 35 agora, dia vai 10 fazer de junho. 35 anos. Se fosse o Thiago Silva com 41, eu preferiria. Tô com você. É porque é o seguinte... Você viu o tanto que o Atlético é ruim. O Atlético tem uma experiência recente de um zagueiro que ganhou 2 anos de contrato com 34 anos. 2 anos de contrato. Eu não sei nem quando ele faz 35, acho que é por agora. Então, Ele é 2 91. anos de contrato, né? Não, ele fez aniversário semana passada, semana retrasada. Vitor Então, Hugo, né? 35, né? Então, hoje tem 35 anos, o zagueiro canhoto do Atlético. Ele recebeu de presente do Atlético 2 anos de contrato. Mas o próprio Atlético não confia nele. Por que não confia nele? Porque quem estava jogando como titular é o zagueiro que estava negociado com o futebol norte-americano. Então, o jogador negociado, você não põe para jogar. Sabe por quê? Ele já está fechado com o clube norte-americano. Ele disse que não ia falar o nome porque ainda não tinha assinado, não sei o que tem, mas já tem um negócio pronto, feito, tá? Trocando minutas. Você não pode botar esse cara para jogar, que se esse cara machuca, você fica com ele aqui 6 meses se recuperando, você não pode fazer nada com ele. Mas ele estava jogando titular. E o zagueiro que você deu para ele 2 anos não joga. Por quê? Porque você não confia nele. E outra coisa, se você girar com a torcida do Atlético hoje, perguntando qual é a dupla de zaga e tal, todo mundo vai falar Lianco Tressoldi, Lianco Tressoldi, Lianco Tressoldi. Porém, Mas o Lianco Barba- não está jogando. Não, mas o Também Barba é também não titular. vai colocar porque ele quer colocar um canhoto Pois do lado é, esquerdo. mas se ele E quer eles colocar não um são. zagueiro canhoto, ele vai colocar o Vitor Hugo, que eles não confiam só por ser canhoto? Também não entra na minha cabeça. Entendeu? Então, esse é o ponto. Gente, vocês precisam entender, eu recebi ontem no WhatsApp aqui um movimento de que esses caras só falam mal. Não, a gente falou bem quando mereceu falar bem. Aliás, nós somos taxados aqui de programa franga, porque a gente elogiava demais quando merecia, né? Só que quando o negócio não está bem, quando há uma sucessão de erros e tal, como é que nós vamos omitir simplesmente porque alguém acha que nós estamos pegando o pé demais? Eu acho do cacete, porque quando tem relevância, quando você vira assunto em grupo de WhatsApp, rodinha de resenha ou rede social, é do cacete, já atingiu o objetivo. Porque se você não é citado em nenhum dessas redes sociais, desses movimentos aí, é porque você não é relevante. Quando começa a debater sobre o que você está falando, é porque você tem Só um relevância. detalhe do- O Atlético tem sucessivos erros nessas questões aí, gente. Vocês acham que é normal o Alonso ser titular tendo sido negociado? É normal? Não, é não normal você levar para viajar jogador que você não quer mais e deixar os seus aqui que estão com tesão para jogar? Não. Ah, HG. Eu tô falando da meninada mesmo. É normal. Você acha que é do cacete isso? Aí vocês querem que a gente fique aqui elogiando, só porque não, nós temos que traçar um paralelo de elogios, porque você elogia o Atlético, você elogiar o Cruzeiro e vice-versa. Ah, vai caçar um serviço. É Ô, normal Gadinho. levar um jogador pro jogo e falar assim, pensando bem, volta pra casa, como tá uma negociação rolando. Bem lembrado. Você libera um jogador do vestiário, bem lembrado. E não é Você libera um jogador do vestiário que estava negociando, mas mantém um no time O titular. jogador do clube. Só sobre o Juan Jesus aqui, eu não estou querendo falar, não estou falando da questão da qualidade dele, não. Mas eu estava pesquisando, né? Ele fez o Napoli fez 50 jogos na temporada. Ele foi titular em 26, né? E teve mais, acho que 9 jogos que ele entrou no transcorrer. A questão é, lá na Itália, ele joga uma vez por semana. Aqui no Brasil, ele joga, e quando ele estava jogando lá, que tinha Champions e tal, eles estavam poupando ele por causa da situação, né, da carga dele. Aqui no Brasil, a gente sabe que o Atlético vai ter agora Copa do Brasil, Sul-Americano e buscar. tal. Então, cara, será que ele vai conseguir ter essa sequência? Sim. Tem essa questão também, porque você vai trazer um jogador para ficar sendo poupado. Então, aí eu vou te levantar uma, Thiago. Só uma pergunta, então. Se o Atlético tivesse dinheiro, porque ele vai ficar uma oportunidade de mercado. Ele vai estar livre agora, por isso que o Atlético está lá. Se o Atlético tivesse dinheiro mesmo, né? Você acha que o Atlético iria contratá-lo ou iria buscar Não. outro zagueiro?
Não. Então o Atlético tá buscando ele por causa de quê? Porque o Atlético não tem dinheiro, Breno. Então, mas é porque é você quer- oportunidade você de quer mercado. esconder o cenário Então, do aqui, Atlético? então a primeira Não tô coisa entendendo. não está sendo por conta da Pro que o situação Atlético tem, do tá que ele ótimo, é. Juan Né? Jesus. Não é porque ele é uma qualidade Mas do o zagueiro. Atlético é não pela pode situação fazer isso. da O Atlético situação não vai financeira, fazer né? isso. Então A gente tem que ser, essa cara, que é uma situação a gente tem que ser preocupa. honesto com a realidade. O que está é. acontecendo no Atlético atualmente? O Atlético não consegue fazer grandes movimentos de mercado. O Atlético fez 2 movimentos de mercado agora em janeiro que foram de alto investimento financeiro. O Minda e o Cassierra. Cara, sinceramente, eu olho para todos os outros clubes, todos fazem movimentos que para mim, e aí eu considero melhores. O Atlético não fez. Então, particularmente, eu não acredito. Não acredito. O André Eu não Souza, consigo confiar 3 que o milhões Atlético e vai meio buscar. de euros seria uma boa? Porque tem que resolver agora. O que o Atlético tem, sim. E parece que o Atlético vai contratá-lo, né? A fase do Juan Eu Souza acho que é ele- de fato o melhor zagueiro atualmente Concordo. no Atlético. Então, se o cara veio, se adaptou e tá bem, e é um zagueiro jovem, não, ele tá com 20 quantos? Ah, eu acho que tem que mais de 26. Eu acho que o 26, problema não né? é você pagar 3 milhões e meio no Tressoldi, mas é já ter pago 1,5 no Vitor Hugo. Esse é o, Sim, esse é o sim, ponto. sim, esse é o acumulativo. Aí, É o que isso. que você- o que É que porque vai- o que eu que vai- acho que é um bom investimento o Eu também acho. por O que, 3,5. que Você vai não acha- atrair o Juan Jesus pro Atlético? Contrato longo, com um jogador que já tem 35. O ponto é esse. Vamos pro intervalo, é rapidinho.